Trator forte e fecundo, pertence a terras produtivos. A parasita deixa o mundo, a parasita que te nutres do nosso sangue a cortejar. Se nos faltarem os abutres, não deixe o sol te fulgurar. Bem unidos fazemos nesta luta final uma terra sem erros, a internacional. Bem unidos fazemos nessa luta final uma terra sem erros, a internacional. Tá ao vivo. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde aí, Mal. Quero dizer que é uma grande honra estar falando contigo. Eu sou Rodrigo Smu, sou andreense, sou artista de grafite, trabalho como arte educador, mas eu tenho minha origem do tempo do skate, do rock and roll aqui em Santo André, e sempre fui um grande fã dos Garotos Podres, né? Então, curti algumas baladinhas aqui em Santo André, que eu sempre escutava. Na época que a gente fazia um rolê de skate, a gente sempre escutava, na época que dava um rolê de trem, ia pra Galeria do Rock. Então, para começar falando que é uma grande honra, agradecer demais a sua presença, e vamos trocar uma ideia legal, falar um pouco sobre o que é ser de esquerda no século XXI, nos dias de hoje. A gente tem um projeto bacana que a gente faz com a molecada, né? Principalmente a juventude aqui de Santo André. E a gente vê que a molecada não está muito empenhada, não sabe muito bem o que é esse lance, né? Não está ligada que o fascismo está dominando geral, às vezes sem eles saberem. Então, falar um pouco o que você acha, como você vê essa molecada, você que viveu aí nos anos 80, pegou umas épocas bem difíceis, né? Fala um pouco para a galera aí da sua experiência e como que você vê a molecada de hoje em dia. Bem, eu acho que, aproveitando o tema, acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer é o que é esquerda, o que é direita, né? Então, começar a discutir um pouco essas questões de natureza teórica, digamos assim, de uma forma simples para a gente poder interpretar um pouco o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, é muito interessante que nos últimos anos, talvez até nas últimas décadas, existe uma tentativa de despolitizar a política. Olha que coisa interessante. Maluco. Então, existe uma tentativa por parte da classe dominante de desqualificar a teoria política, né? Desqualificar principalmente a base teórica da esquerda no Brasil, né? E eu acho que esse é o momento da gente começar a resgatar essa base teórica. Então, quando a gente fala em esquerda, qual a origem do termo, né? Então, a origem do termo, de uma maneira bastante rápida. Durante a Revolução Francesa, que se inicia em 1789, nós temos um período que é da República Jacobina, a partir de 1792. E, durante a República Jacobina, o órgão dirigente da Revolução era não o diretório, a Convenção Nacional. Seria uma espécie de Câmara de Deputados, mais ou menos isso, que era o órgão máximo dirigente da França naquele momento de crise, né? Em que o rei tentou fugir, foi preso, etc., e mais tarde guilhotinado, e se funda uma república. Durante a Convenção Nacional,
havia vários grupos políticos nessa convenção. Dentre esses grupos, nós temos dois principais: os girondinos, que representavam a alta burguesia, e os jacobinos, que representavam a pequena burguesia que tinha aliança com as massas populares. Na mesa diretora da Convenção Nacional, de quem olha da plateia para a mesa diretora, os jacobinos, que era essa ala mais radical, liderada por Robespierre, Marat, Saint-Just, se sentavam à esquerda. E os jacobinos, que eram os representantes da alta burguesia, se sentavam à direita. No meio dos debates, o que rolava? Porque esse pessoal da esquerda, esse pessoal da direita. Então, a partir daí, se torna, digamos assim, se oficializa esse conceito de direita e esquerda. No caso da Convenção Nacional, por se sentar à direita da mesa diretora, os representantes da alta burguesia. E à esquerda da mesa diretora, os jacobinos, representantes da pequena burguesia que tinham aliança com as massas populares. Então, essa é a origem do termo direita e esquerda, que permanece até hoje. De uma maneira geral, eu acho que esse conceito ele continua válido. Né? A direita são os representantes da grande burguesia, e a esquerda, as camadas populares e com apoio de parte da pequena burguesia. Ou seja, pobre que apoia a direita é um perfeito imbecil. Só isso. É o cara que está apoiando o seu inimigo de classe. Então, alguns anos atrás, quando a própria mídia fala essa coisa de direita e esquerda é ultrapassado, não sei o quê. Ou seja, é a burguesia querendo mascarar a luta de classes e impedir com que o trabalhador tenha consciência de classe, entenda e interprete a realidade. Então, exato. O conceito direita e esquerda ele é mais atual do que nunca. Depois eu vou aproveitar para falar também um pouco do por que a cor vermelha é identificada com a esquerda, mas a gente... deixa você falar também, senão só eu falo. Mania de professor, mania besta de professor. Não. Vamos trocar ideia. Eu tenho uma atuação em diversas comunidades aqui na cidade de Santo André. Tenho um trabalho bastante complexo no Morro da Quibom, do qual a gente tem uma biblioteca comunitária numa ocupação de moradia. Então lá a gente construiu um barraco, montou uma biblioteca, a gente oferece algumas oficinas, workshops. Então eu trabalho muito com a educação não formal, né? E eu sinto que quando a gente fala sobre política com a galera, com a juventude, eles torcem um pouco o nariz, né? Então eu acredito muito nesse lance que você falou. Eu acho que a mídia ela teve esse papel também de afastar a galera da política, principalmente esses programas dos últimos tempos aí. Para mim, o CQC, cara, foi um pilar que ajudou a jogar merda no ventilador. Desculpa até a expressão, sabe? De falar que a política só tem gente que não presta, que só tem ladrão, e ajudou a trazer esse cenário atual para a juventude. Não sei o que você pensa sobre isso também. Bem, eu concordo plenamente com você, né? Por uma questão bastante simples, né? A intenção é alienar os trabalhadores da política. Né? Então, quando digamos assim, os pobres são alienados, são afastados da política, por campanha mesmo da grande mídia, para que as pessoas passem a acreditar que todos os políticos são ladrões e não sei o quê, é uma forma de os pobres deixarem de interferir na política e deixar a política na mão da classe dominante e aí sim eleger os verdadeiros ladrões, que são os que estão no poder. Não, você tem hoje nós temos no poder um cidadão que corrompeu toda a família, transformou toda a família numa quadrilha de criminosos. Né? Então, em nome do não vamos
participar da política, porque os políticos são todos ladrões, se elege os maiores ladrões da história. E para isso, é um tipo de ladrão, de bandido, de baixo calão, ligado à milícia do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um absurdo, cara. Tipo, se o que está acontecendo no Brasil fosse uma ficção, um conto de ficção, pecaria por falta de credibilidade, porque é tão absurdo que ninguém poderia imaginar que nós estivéssemos vivendo isso que estamos vivendo agora. Em grande medida, estamos vivendo devido à despolitização da sociedade, a despolitização da disputa política. Né? Então, eu acho que esse é o momento da gente começar a resgatar a teoria política, começar a resgatar a história, porque nós estamos vivendo uma época de fascismo. Né? E o pior é isso, quando a gente fala em fascismo, né, as pessoas pensam que é apenas um palavrão, e não é. O fascismo é aquilo que tem mais de nefasto, né, na teoria política e na prática política. E nós estamos marchando braços abertos, e não só no Brasil. Basta ver o Trump nos Estados Unidos, que é uma ameaça à humanidade. Né? Sim. Não, e a gente chegou no ponto que a gente não pode criticar o governo. Quem critica o governo é chamado de comunista, de petista, vai para Cuba, né? De tamanho absurdo, né? Que a gente está. Não sei o que você pensa sobre isso também, né? Sobre esse momento atual, que você não pode discutir, você não pode discordar, que você é chamado de comunista, chama de petista, tem que ir para Cuba. Bem, isso daí faz parte do fascismo que se implementou no Brasil. Por exemplo, o fascismo ele tem algumas características que são importantes. Né? A primeira delas é transformar o ódio, né? Instrumentalizar o ódio para a ação política. Então, a grande mídia, durante anos, demonizou a esquerda, o PT, os vermelhos, os comunistas, Cuba, etc. Mais ou menos como na Alemanha nazista, quando demonizaram os judeus. Né? Então, os judeus eram culpados de tudo que havia de ruim na sociedade. Então, então criou-se um antipetismo que é parte dos mesmos princípios propagandísticos do antissemitismo, né? Do antipetismo. Então, por exemplo, eu lembro na época, mais ou menos na época do impeachment da Dilma, tinha uma moça ali próxima à Paulista, com um cachorrinho, deixou o cachorrinho amarrado na porta do supermercado e entrou no mercadinho. Dali a pouco tinha 2 brutamontes de camisa da seleção tentando estrangular o cachorrinho, porque o cachorrinho estava com uma roupinha vermelha. Né? Teve em Porto Alegre uma médica se recusou, médica pediatra, se recusou a atender uma criança de 2 anos de idade porque a mãe era petista. Muitas pessoas foram agredidas na rua por estarem usando camisa vermelha. Né? Então, a mídia, e não é só a Rede Globo, é a toda a mídia burguesa, né? Criou esse antipetismo que é o antissemitismo do atual fascismo no Brasil. Sim, também boto. Não, isso daí se chama propaganda. Eles partem dos mesmos princípios do Goebbels, que era o ministro da propaganda da Alemanha nazista, que é uma mentira contada milhões de vezes se torna verdade. Né? Então, por exemplo, um mito. Chega o cara e fala assim, o Lula é ladrão. Daí você pergunta, tá, mas o que ele roubou? O cara não sabe responder. Onde é que está o dinheiro que ele roubou?
mas o triplex, quer dizer, daí você pergunta, mas quer dizer então que o cara montou o maior esquema de corrupção da história da humanidade, envolvendo uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras, uma porcaria de um apartamento, e o que dois pedalinhos, é isso? Quer dizer, é isso, e um barco de lata, é isso? Então nós estamos, isso daí é surreal. E o pior é isso, envenenaram boa parte da população, né, a ponto de conseguir fazer com que 57 milhões votassem no seu próprio inimigo. Exato. Que é essa besta quadrada, esse incompetente, esse ridículo que está no governo. Então, você vê o que é o poder da propaganda. E nós, que somos favoráveis à democracia, somos favoráveis aos princípios humanos mais elementares, nós temos que nos opor a isso, né, com as ferramentas que nós temos, que é, por exemplo, estar aqui hoje batendo papo. Como é que você responderia hoje, Mal, se alguém te falasse que vai para Cuba? Bem, eu respondi, me paga a passagem que eu vou. É o seguinte, existe um preconceito muito grande em relação a Cuba, aqui no Brasil. E eu pergunto por quê? Né? O que Cuba é uma ameaça para o Brasil ou para os brasileiros? Não é. Né? É uma ameaça, em primeiro lugar, aos Estados Unidos. E é uma ameaça aos Estados Unidos por quê? Porque Cuba ousou ser uma nação independente. Né? E isso para, digamos assim, a lógica do poder dos Estados Unidos, o fato de Cuba não ser uma neocolônia, como são os demais países latino-americanos, é uma ameaça. Segundo lugar, em Cuba, essa elite desgraçada que nós temos no Brasil não existe. Essa elite foi derrubada por uma revolução e essa elite fugiu para Miami. Né? Então, esses parasitas que hoje colocaram no poder o Bozo, em Cuba, o equivalente a isso não existe. O povo está no poder em Cuba. Então, Cuba realmente, o exemplo de Cuba é uma ameaça aos Estados Unidos e também essa elite porca que nós temos no Brasil. Então, nesse sentido, agora, Cuba é um grande exemplo para o povo. Né? Então, você tem uma sociedade democrática. É engraçado que o pessoal, a mídia não cansa de dizer que é uma ditadura, mas, por exemplo, eu lembro, acho que em 2007, quando o Fidel estava doente e estava havendo eleições em Cuba, o pessoal da rede, da Record, lá, Record News, me chamou para falar alguma coisa sobre as eleições em Cuba. Ou seja, pela primeira vez, a mídia brasileira reconheceu que havia eleições em Cuba. Porque sempre falou tanto que era uma ditadura, mas peraí, como assim as eleições? Né? Então, essa propaganda anticubana é uma coisa terrível. E é uma coisa extremamente injusta. Por exemplo, Cuba, com todos os problemas que tem, que são derivados principalmente em função do bloqueio, é uma sociedade que aquilo que é realmente essencial está garantido. Saúde, educação, alimentação, né? Isso é garantido. Né? Não tem ninguém morando na rua, não tem milhares de moradores de rua, como tem em São Paulo, não tem fome. Né? Tem segurança pública. Não tem analfabetismo. Né? Isso daí é uma coisa que realmente incomoda. Né? O fato da elite brasileira ser incapaz. Né? E essa propaganda anticomunista feita pelos fascistas levou, por exemplo, em plena véspera de pandemia, o ditador Bozo expulsar os médicos cubanos do Brasil.
que estão fazendo muita falta. Médicos que atendiam justamente nas regiões onde os médicos não querem trabalhar. E quando eu falo as regiões onde os médicos não querem trabalhar, não é só no interior do Brasil, no interior da região norte do Brasil, interior do Amapá, é aqui em Santo André. Tinha médicos cubanos na periferia. Né? Então, o ditador Bozo simplesmente expulsou em nome do quê? Em nome de um anticomunismo pró-Estados Unidos. Então, a gente tem que começar a questionar isso, né? E desmontar esse discurso da direita que é macaqueado pela mídia brasileira. Né? Ô Mal, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que essa galera que votou no Bolsonaro, que elegeu toda essa galera que é a bancada da bala, a bancada evangélica, você acha que a galera se arrependeu já ou você acha que a gente vai viver um período de trevas? Olha, eu acho que não dá para imaginar que o perfil de todos os eleitores do Bozo sejam iguais. Então, tem vários perfis de eleitores. Eu acho que a grande maioria votou iludido pela propaganda de anos, essa propaganda intensa das fake news. Né? Então, essa é a grande maioria. Agora, existe uma minoria do eleitor do Bolsonaro que é fascista. Por exemplo, o Bolsonaro ele é racista, misógino, homofóbico. Ele chegou a fazer discurso defendendo a tortura. Quer dizer, o cara, crime é o que não falta. Né? Fazendo apologia ao crime. Ameaçou uma deputada, a Maria do Rosário, com as palavras: não te estupro porque você não merece, porque você é muito feia. Então, esse cidadão que atende pelo apelido de Bozo, né, esse cidadão é o que de pior existe na sociedade. Agora, existe uma parcela do eleitorado do Bozo que se identifica com esse discurso. E esse é o problema. O cara votou no Bozo porque ele também, esse eleitor, também é racista, também é misógino, também é homofóbico, também defende a cultura do estupro. Né? Então, esse é o perigo. Né? Digamos assim, o surgimento desse personagem política, que é o Bozo, na política brasileira, ele fez que parte da sociedade se revelasse a sua verdadeira face. Né? E isso daí aconteceu só no Brasil? Não. Na Alemanha nazista foi a mesma coisa. Então, o alemão dos anos 20, dos anos 30, a Alemanha era uma sociedade muito civilizada, culta, né? É a pátria do Goethe. Né? De repente, uma parte da sociedade alemã passa a defender o extermínio de seres humanos. Uma parte da sociedade alemã estava lá em campo de extermínio e tangendo prisioneiros para a câmara de gás. Então, Hitler, ele, digamos assim, libertou o monstro que estava dormente em parte da população alemã. E o nosso medo é que o Bozo está conseguindo fazer isso, está conseguindo despertar o que existe de pior na sociedade humana. Como nós podemos entender o fascismo nesse aspecto? No século XVIII, nós temos a emergência das ideias humanistas ligadas ao iluminismo. Tá? Então, fim da tortura, no processo judicial, porque até aquela época era legalmente aceita. Fim do poder absolutista dos reis. Então, uma série de valores humanos que começam a ser resgatados, né, no século XVIII. Humanismo, com esse viés que vem do iluminismo. O fascismo do século XX é a negação do iluminismo, é a negação do humanismo. Né? Então, o fascismo é
a barbárie sendo elevada à ação política mais extrema. Né? Então, nós estamos diante de uma luta que é a civilização, né? A defesa desses valores humanos mais básicos, né? Como, por exemplo, direitos humanos. Quando você fala em direitos humanos, esse pessoal fascista tem chilique, cara. Quer dizer, os caras são contra direitos humanos, então eles são a favores do quê? Do direito dos animais? Então, são umas bem... Como alguém pode ser a favor ser contra os direitos humanos? É uma coisa absurda. Né? Então, nisso daí nós percebemos que eles são defensores do quê? Da barbárie. É isso o fascismo. É o ódio como instrumento da política e a defesa da barbárie. É isso. Quando o cara defende a tortura, quando o cara defende o estupro, né? Brilhante Ustra não era apenas torturador, ele era estuprador também. Né? Então, quando um vagabundo, qualquer com tracinho, vagabundo, quando um vagabundo de um deputado vai no plenário defender o Brilhante Ustra, que é um vagabundo estuprador, torturador, né? Ele está indo contra as regras mais básicas da civilização e da humanidade. E é isso o fascismo. E é contra isso que nós devemos lutar. Fazer de nossa trincheira a defesa do ser humano, a defesa dos valores humanos. A luta contra o fascismo é a luta da civilização contra a barbárie. Como nos tempos da Guerra Civil Espanhola, nós temos que demarcar a nossa trincheira é a defesa do ser humano. É isso aí. Mal, trazendo um pouquinho aqui para a nossa região do ABC, queria te perguntar o que você está achando sobre as perspectivas das eleições aqui no ABC. A gente sabe que aqui, principalmente Santo André, São Bernardo, a gente tem governos do PSDB, né, que são ótimos com mídia, mas a gente sabe que não é essa a verdadeira realidade. A gente vê nas periferias, principalmente. Mauá a gente acompanha também, a gente acompanha um pouquinho menos, mas a gente sabe também. O que você está achando dessas eleições? Você acha que a gente vai voltar a ter governos progressistas aqui na região? Ou você acha que continua essa onda dos tucanos? Bem, apesar de eu sempre ter morado no ABC, eu confesso que eu tenho acompanhado muito pouco a política local. Né? E eu fico muito triste, né, no ABC, que é, de uma certa maneira, berço do movimento sindical atual, o chamado novo sindicalismo dos anos 80, nós temos representações políticas tão conservadoras, tão à direita. Né? Na minha opinião, inclusive, a diferença entre os tucanos do PSDB e os bolsonaristas não é tão grande assim. Nós temos que ter a consciência que toda essa tragédia que nós estamos vivendo começou com os tucanos dando golpe contra a presidenta Dilma. Né? Foi o senhor Aécio Neves, aquele do aeroporto, né? Que o pessoal esquece lá do aeroporto construído com verbas públicas numa fazenda do tio do Aécio, onde foram apreendidos 454 quilos de pasta base de cocaína. Isso é o tucanato, esse é o PSDB. Então, o PSDB perdeu as eleições de 2014, em janeiro de 2015 já estava organizando manifestações para derrubar Dilma. Então, os tucanos são golpistas.
eles sempre estiveram de braços dados com o fascismo, eles sempre capitalizaram o voto da direita. Então, o que nós precisamos é fortalecer aqueles que defendem os valores humanos, aqueles que defendem a democracia, e não golpistas. Temos que defender a democracia, temos que defender o povo. Ok? Então, nós temos que votar na esquerda. Né? O que tem que guiar a resistência do povo contra a fome e a miséria é a bandeira vermelha da resistência. Né? Porque esse é o significado das bandeiras vermelhas. Deixa eu aproveitar. Né? Ainda na Revolução Francesa, na República Jacobina, a França estava sob ameaça. Né? Dos 80 departamentos franceses, 60 estavam nas mãos da reação. E os jacobinos resolvem armar as massas populares da França. Né? E se formam os batalhões. Né? E eles utilizavam como símbolo a bandeira vermelha. Por que a bandeira vermelha? Porque antigamente, quando uma guarnição era intimada a se render, se ela topasse a se render, qual bandeira hasteava? A branca. E se os membros daquela guarnição se recusassem a se render, qual bandeira hasteava? A vermelha. Que é a bandeira que significa a resistência. E as massas populares de Paris, os sans-culottes e a sans-culottes, empalmam a bandeira vermelha como a bandeira da resistência. Ou seja, não vamos resistir à reação. E desde essa época, as massas populares incorporam a bandeira vermelha como a bandeira da resistência. Então, isso daí tem que nos guiar. São vários partidos que encarnam essa bandeira vermelha, mas nós devemos apoiá-los, porque é a bandeira da resistência, é a bandeira do povo que resiste à opressão. É isso. Agora, uma pergunta, não fugindo da política, mas é até uma curiosidade minha. Como surgiu o Garotos Podres? Né? De onde veio essa ideia de montar a banda, as letras, e o que você pensa atualmente sobre Garotos, futuro? Fala um pouquinho pra gente. Bem, então, Garotos Podres é uma banda que surgiu em 1982, na época da ditadura militar, né? E uma banda que tem influência do punk rock do período, época do auge do punk rock, não só na Europa, mas principalmente aqui no Brasil. E nós que éramos jovens naquela época, enxergávamos o punk rock enquanto uma proposta musical e política de resistência contra a ditadura que ainda existia no Brasil. A ditadura vai até 85. Então, digamos assim, aquela proposta musical de rebeldia que veio da Europa, no Brasil ela é incorporada como um contexto de resistência à ditadura. É basicamente isso. Né? Então, nós montamos a banda em 82. Na época eu era garoto, eu tinha 19 anos. Só. Eu era um moleque que gostava de, por exemplo, nas greves de 80, 79, matar aula para ir ver greve, de assembleia. Né? Antes, né, 77, quando eu tinha 14 anos, me lembro da greve dos estudantes, da primeira vez. Então, era estudantes universitários, né, porque eu estava na 8ª série, mas eu acabo me metendo no meio. Eu lembro a primeira vez que senti o cheirinho de gás lacrimogêneo, foi naquela época. Tal. Primeira vez que a polícia me parou na rua para pedir documento. Né?
eu besta, andando no centro de São Paulo com um caderno debaixo do braço, né? Então, os caras deviam achar que eu devia ser um cara muito perigoso. O cara tá com um caderno! Já comecei bem, tomando geral de 3 sargentos aeronáuticos, ali perto da Estação da Luz. Primeira vez que eu ouvi da polícia, nessa época. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Mal. Esses sargentos aí eram os famosos Catarina, né? Puta, eu não sei, cara. Eu sei que, assim, eu estava andando no centro de São Paulo, o pessoal que estudava comigo, então, naquela época tinha até uma charge, né, que saiu na Folha, não sei se foi na Folha, saiu no jornal, PM da Polícia de Choque, bem grandão, pegando o cara pelo colarinho, daí no balãozinho do pequenininho, né? Eu juro que eu sou bandido, daí o PM grandão. Ah, bom. Pensei que você fosse estudante. Então, daí eu bestalhado andando com um caderninho debaixo do braço, quer dizer, o pessoal que era sargento da aeronáutica ficou até meio constrangido quando viram que eu tinha só 14 anos. Então, mas assim, você moleque tem esse tipo de experiência, né? Você começa a perceber que lado que você está. Você começa, é um processo de politização. Depois, mais tarde, vim estudar aqui em São Bernardo, na Lauro Gomes, né? E fica bem no centro de São Bernardo, então, na ET, Lauro Gomes. Né? Então, bem do lado onde você estuda, tendo confronto com polícia, etc. Então, não tem como você esquecer isso e assistir aula. Então, isso daí acaba sendo um aprendizado. Né? E, nessa época, você começa a ter contato com o punk rock que vem da Europa. Então, aquilo cai que nem uma luva. Né? E você é jovem, você acha que a revolução está ali na esquina. Mal, desculpa só interromper. Eu gosto muito de Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys. Quais foram as bandas que te influenciaram aí? O que você escutava nessa época? Além dessas, né, na época, o que a gente tinha acesso era Sex Pistols, Ramones, The Clash, né? E depois outras bandas que a gente vai conhecendo, Steve Little Fingers, Infa Riot, né? E umas centenas de outras bandas, né, que acabam sendo influência. E a gente era moleque, a leitura que a gente fazia era a leitura de um movimento de resistência contra o thatcherismo na Inglaterra, na Margaret Thatcher, né? E aqui no Brasil contra a ditadura. Né? E, então, em 82 surge a banda dentro dessa perspectiva de estar interferindo, dar ritmo às ideias, interferindo na política. Né? Eu era aquele moleque que sentava no fundão da classe, que tinha contato com o pessoal do movimento estudantil secundarista da época, né, que lia os boletins. Né? Então, era um aprendizado político. Né? E hoje, né, quase 40 anos depois, 38 anos depois, estamos novamente na luta contra uma nova ditadura. E esperamos, né, cumprir o nosso papel, que é o papel de resistir, né, fazer da banda, né, um instrumento de propaganda e agitação contra os poderosos, contra o fascismo, contra a ditadura que estão querendo implementar no Brasil. Né? Sim. Então, nós estamos na luta. E você acha que atualmente a cena musical existem bandas, independente do gênero, que tem essa pegada antifascista? Ou você acha que a galera não liga muito? É uma outra vertente, mais de fazer e vender a música mesmo. Você acha que tá rolando legal, igual foi o Garotos Podres?
Ou não? Ou tem, hoje em dia é uma outra pegada? Olha, eu acho que eu acho que nós estamos vivendo uma merda tão grande, cara, que cada vez mais as bandas estão sendo obrigadas a se posicionar dentro dessa merda que a gente está vivendo. Né? Infelizmente, algumas bandas se bandearam para a direita. Né? Eu não vou nem citar nome. Né? Mas a merda está tão grande, esse pessoal está sendo desmoralizado tão rapidamente, que cada vez mais as bandas estão se posicionando a favor da democracia, a favor dos direitos humanos. Ou seja, quem se posiciona a favor da democracia e dos direitos do ser humano, automaticamente está se posicionando contra o governo Bozo, contra a ditadura do Bozo. Então, eu acho que está crescendo esse movimento de resistência contra o regime que nós estamos vivendo, inclusive nesse meio artístico, musical, né? Isso daí isso daí vai ganhar força ainda. Estamos ainda no começo, né? Eu acredito que isso daí vai se tornar um movimento de resistência cada vez mais presente, né? E é só terminar essa outra tragédia, que é a pandemia, né? Que eu acho que a tendência é retomar um movimento de resistência contra a ditadura e contra o fascismo. Sim, acho que é por aí. E são várias bandas que se posicionam, né? Não, eu vejo até no próprio movimento hip hop, no grafite, o grafite ele nasceu para ser um movimento transgressor que dá a voz para os menos favorecidos, para as periferias, e a gente vê que tem artista de grafite que defende o governo Bolsonaro, cara. É triste, velho. Né? E não é moleque, é cara que tem uma certa experiência, tem uma caminhada de grafite do movimento hip hop e tende a defender o governo Bolsonaro. Então, por isso que eu te perguntei, porque no grafite mesmo tá lotado, cara. Lotado de cara que tem um posicionamento a favor do governo. Mas eu acho que isso daí é uma tendência no seguinte sentido. Eu acho que existe, digamos, a mídia, ela é capaz de criar aquilo que nós chamamos de senso comum. O senso comum não é uma coisa natural, é uma coisa que é fabricada, que é criada por aqueles que dominam os meios de comunicação. Então, muitas vezes, no caso que você citou dos grafiteiros e que eu citei dos músicos, esse senso comum acaba influenciando o pessoal que deveria ser, ao nosso ver, mais progressista. Só que esse senso comum nos está conduzindo para onde? Para o precipício, para a tragédia. Esse senso comum elegeu o Bozo. Tá? Então, não vai. Você pode enganar muita gente por muito tempo, mas você não consegue enganar todos o tempo todo. Né? Esse senso comum vai acabar caindo. Né? A realidade vai se impor a esse discurso fantasioso que a mídia criou. Né? E cada vez mais as pessoas vão se aproximar a nós. Isso não tenha dúvida. É uma questão de tempo e da gente trabalhar também. Né? E quando eu digo trabalhar, a gente agir politicamente, dar nossa opinião, falar o que a gente tem de dizer, né? E alertar as pessoas, olha a imbecilidade, olha o que é o fascismo. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. E eu acho que a tendência é esse pessoal, aos poucos, começar a voltar à sanidade mental, e se posicionar a favor da humanidade e não do fascismo.
Ô, Mal, eu fiquei sabendo de uma história que seu tio em Santos correu atrás de um fascista. É verdade isso daí? Não, é assim, tem um tio do meu pai, na verdade, que era casado com a irmã da minha avó. Então, esse tio do meu pai, na década de 1930, ele tinha uma barbearia em Santos. Né? Ele nasceu no Brasil, mas era filho de espanhóis, era casado com a irmã da minha avó, que era galega e tal. E, antigamente, onde se discutia muita política era onde? Na barbearia. Até uma coisa meio machista, porque política era coisa de homem, e o que se discute em barbearia? Né? Política. Então, esse tio do meu pai, ele tinha barbearia em Santos, na época que Santos era a cidade vermelha. Né? E ele contava várias histórias. Né? E o pessoal de idade, quando fica mais velha, tal, geralmente conta a mesma história várias vezes, por isso que eu lembro delas. Né? Então, quando ele ia em casa, ficava o dia inteiro conversando com meu pai e contando algumas histórias. E dentre muitas histórias, uma das histórias que ele contou mais uma vez, então, é que um dia ele estava na barbearia e entra dois, coitados, imigrantes italianos, né? E começam na barbearia a falar bem do Mussolini. Né? Daí o tio do meu pai ficou irritado, passou a mão na navalha e saiu correndo atrás dos dois, né? No meio da rua. Né? E ele falando assim com orgulho: como é que pode falar bem do Mussolini dentro da minha barbearia? Né? Então, Sensacional. Mas assim, esse tio do meu pai, ele dividiu o mundo. O pensamento dele acho que é muito atual para o momento que nós vivemos. De alguma forma, ele dividiu o mundo em duas alas: os bons e os maus. E você podia definir cada um desses lados através do ditador do Estado espanhol, que era o Francisco Franco. Então, para ele, Franco e todos aqueles que o apoiavam, Hitler, Mussolini, etc., eram os maus. Né? E todos aqueles que resistiam à ditadura do Franco eram os bons. Né? Esse tio do meu pai, ele esperou o Franco morrer para ir para o Estado espanhol. Ele foi 2 vezes para a Espanha, no Estado espanhol, né? E visitou os lugares onde teve os principais combates, etc. Tal. Conversou com esses combatentes da Guerra Civil. Com certeza, a grande frustração dele é não ter ido como voluntário na Guerra Civil Espanhola, provavelmente porque a irmã da minha avó não deve ter deixado. Se dá bom, vai seguir. Mas é bem interessante. Né? E Santos era uma cidade interessante. Santos era a Moscouzinha brasileira, era a cidade vermelha. Até 64, a cidade mais comunista assim, era Santos. E no trabalho portuário, você tinha uma grande quantidade de estivadores tal, que eram espanhóis. Então, imagina o que é isso na época da Guerra Civil. Você está na Moscouzinha brasileira, na Cidade Vermelha, em que os trabalhadores do porto são espanhóis. Então, por exemplo, em Santos houve uma greve dos portuários para impedir que fossem enviados exportação, né, alimentos, etc., para o governo do Franco, na época da Guerra Civil. No governo em armas do Franco, na época da Guerra Civil. Então, nós temos uma história muito interessante. E esse tio do meu pai era muito, muito... Por exemplo, uma outra história, né, que eu vi assim, ficava maravilhado. Esse tio do meu pai, conversando, meu pai falou assim: porque os republicanos, lá no Estado espanhol, na época da Guerra Civil,
andaram fuzilando alguns padres, tal, né? Algumas freiras, tal. Daí eu digo, mas tinha que fuzilar mesmo. Por quê? Porque a igreja apoiava o Franco, não sei o quê. Ou seja, esse tio do meu pai ele defendia o fuzilamento de padres e freiras porque a igreja apoiava o Franco. Né? Então, uma coisa assim, eu baixava o tom de voz agora para minha avó não ouvir, minha mãe ouvir e tal, mas ele defendia assim, com convicção. Né? Caraca. E era muito interessante que eu era pequeno, né? E tinha feito aquelas coisas, tipo primeira comunhão, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas quando ele falava de fuzilar padre, ele achava legal. Eu achava legal porque a igreja apoiava a ditadura do Franco. Sim, sim. Ô, Mal. Seria como se fosse apoiar o Bolsonaro. Ô, Mal, vamos. A gente acho que já tá num tempo legal. Quer fazer alguma pergunta para mim, mano? Alguma curiosidade que você acha que você queira saber? Acho que é legal, né? Você tem que fazer um grafite. Fazer um grafite. A gente pode marcar, fazer um grafite, não sei. Quer mandar alguma pergunta aí? Vamos combinar, né? Qualquer dia fazer um grafite. Sabe, não é um grafite, na verdade, é uma pichação. Sabe uma pichação famosa? Não sei se você ouviu falar. Selacanto provoca maremoto. Já ouviu falar dessa pichação? É do Leminski? Não. Não? Assim, no final dos anos 60, começa a surgir no Rio de Janeiro, mas cheguei a ver essa pichação no Guarujá também, que é a pichação com a seguinte frase: Selacanto provoca maremoto. E até aquela época, pichação era mais coisa política. E os militares começaram a ver aquela pichação e ficaram intrigados. Qual será o significado disso? Selacanto provoca maremoto, tal. Deve ser algum grupo terrorista, tal, não sei o quê. Daí, um general, na hora do jantar, na casa dele, comentando com a esposa, comentou que teve uma reunião, sei lá, do quartel-general sobre essa pichação. E o neto do general estava na mesa. Daí o neto, vô, é do National Kid. Ele tinha um seriado antigo japonês, National Kid, né? E tinha um episódio que tinha os seres abissais e tinha o cientista maluco, o selacanto, aquele peixe e tal, provoca maremoto, não sei o que. Então alguém de zoeira começou a pichar a selacanto provoca maremoto e o pessoal da ditadura. Tá? Mas é interessante, isso mostra a questão da evolução da pichação, do grafite, que vem de uma proposta mais política, né? E depois meio que começa a ter outros fins além da política, sei lá, estética, etc. Mas é interessante. Mas eu acho que agradecer, eu acho que, como eu falei no início, é uma honra. Minha juventude aí escutei muito você cantar, escutei muito nos rolês de skate que eu fazia, grafite, né? Então, agradecer, falar que eu estou à disposição. Também, na hora que der um tempo nessa pandemia, a gente faz um grafite junto, a gente faz uma oficina junto com a molecada. Vou chamar você para ir no nosso projeto no Morro da Quibom, um dia falar um pouco da molecada, que eu acho que é importante. Beleza? Agradecendo. Muito obrigado, Mal. Bem, eu também agradeço o convite para estar com vocês batendo papo, apesar de ser online, né? Porque a pandemia é uma coisa séria, né? E não vejo a hora de acabar, né, essa pandemia. Espero que logo tenha uma vacina, tal, para a gente poder retomar as atividades, começar a fazer show e batalhar. Então, brigadão
ao bate-papo e estamos à disposição. Quando você for fazer um show, eu vou fazer um grafite no palco junto com você. Me chama que eu tô Vamos combinar. junto. Beleza, vamos combinar. Mal? Beleza. Valeu, mano. Boa